Em uma reviravolta histórica, o advogado do Mauro Cid manda a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que é responsável pela denúncia contra ele, se danar. Então, assim, esse caso do Bolsonaro, o que existe de prova? Existem 2 depoimentos que falavam que até certo ponto Bolsonaro teria algum intuito de dar um golpe, né? Um desses depoimentos era o general Gomes Freire, que, de acordo com o que saiu lá na Polícia Federal, chegou a falar pro Bolsonaro, se você seguir dessa forma eu vou te dar voz de prisão. Só que daí, chegou em frente ao Alexandre de Moraes, o cara falou assim, não, eu não disse isso aí não. Mas saiu no relatório da Polícia Federal. Ele falou, e aí que saiu? Eu não disse. Então, o Alexandre de Moraes revoltado, né? Como assim? Como assim, né? Você não disse? Você tem que ter dito. Ele falou, ou você mentiu, ou você falseou na Polícia Federal, ou o senhor falseou aqui. O senhor falou uma mentira aqui, ou falou mentira lá. Não tá certo isso, né? Achando que o cara ia arregar, mas não, ele foi pra frente e falou, não falei nada disso, não. Então, assim, tinha 2 depoimentos. Um deles já tava assim. O outro já tinha vazado um áudio do Mauro Cid falando que ele foi forçado pela Polícia Federal a fazer isso, né, a depor contra o Bolsonaro, enfim, colocaram palavras na boca dele, tinha já tinha coisas que eles forçaram, eles tinham já o negócio já meio que pronto e ele só tinha que confirmar. Daí vazou. Daí o Xandão chamou ele lá para conversar. Ele falou: não, foi no calor do momento que eu disse isso, eu vou manter meu depoimento e tudo mais. Enfim, foram 9 depoimentos do Mauro Cid. E daí vazou não, né? Foi publicado um vídeo em que o Alexandre de Moraes foi bem incisivo, coisa assim que a gente, não vou dizer que a gente nunca viu na história, talvez lá na época da ditadura militar tinha esse tipo de coisa, mas depois disso a gente nunca tinha visto juiz chegar e ficar insistindo para a pessoa, qual é a verdade? Fala a verdade, né? E o Alexandre de Moraes chegou e falou, se o senhor não falar a verdade, sua esposa, seu pai, sua filha podem sofrer as consequências, né? Então, assim, depois dessa, aí que o Mauro Cid realmente ficou cada vez mais acuado, né? Só por essa postura do Alexandre de Moraes, já era para o depoimento do Mauro Cid ter sido anulado. Gente, assim, eu sei que quando você assiste um filme ou alguma coisa assim, no filme o policial vai ser lá incisivo, falando, ou quem sabe no filme apareça um juiz, mas na vida real não existe isso do juiz ficar falando qual é a verdade, qual é a verdade. O juiz faz a pergunta, o cara, se quiser responder, responde, e se ele responder, o juiz, até certo ponto, avalia, julga se aquilo é verdade ou não. Ele pode até fazer outras perguntas, mas ameaçar que pode sofrer consequências, pode perder a delação premiada, isso daí não existe. Pelo menos não deveria existir, né? Mas Alexandre de Moraes trouxe à existência esse tipo de ato. Com isso, então, depois vazou um outro áudio do Mauro Cid falando de novo que ele foi forçado, e depois ainda uma conversa de texto, que ele teria usado o perfil da esposa dele. Só que, então, o que tá acontecendo com o Mauro Cid, né? Qual é o ponto fraco dele? Era justamente a família. Tanto é que quando ele foi preso, o que se falava é que o pai dele sofreria as consequências, né? Então, depois que meteu o pai do cara no meio, ele arregou. Ele aceitou dar depoimento, fazer o que for, enfim. E agora a família dele viajou para os Estados Unidos. Tem até passagem comprada de volta? Tem. Só que, cara, pensa só. A única coisa que impedia ele de falar o que ele queria falar, né, se é que esses áudios vazados são verdadeiros, e eu acredito que podem ser, era a família. Mas, se a família dele conseguir se refugiar nos Estados Unidos, conseguir ficar lá, vai ter alguma coisa que vai impedir o Mauro Cid de falar a verdade? Vai ter alguma coisa? Então, assim, eu acredito que pode ser que Mauro Cid simplesmente comece, fui forçado mesmo,
é isso mesmo, fui forçado, estou sendo forçado nesse momento, se acontecer alguma coisa comigo, vocês já sabem o motivo. Entende? Então tinha 2 depoimentos contra o Bolsonaro. O primeiro depoimento é do Gomes Freire. Assim, juridicamente falando, ele já deveria ter caído. A partir do momento que ele fala que não tinha nada daquilo que das palavras que colocaram na boca dele, já não vale mais. Mas o Alexandre de Moraes quer insistir. Tem a minuta do golpe. É uma minuta de estado de sítio que alguém imprimiu. Foi pela impressora do Bolsonaro que foi impresso aquilo. Mas até então, você escrever um documento, tecnicamente não é crime. Vamos supor que você tenha a intenção de fazer mal contra uma pessoa. Tá? Você tem a intenção de fazer mal contra alguém. Você ter a intenção não é crime. Você querer fazer mal contra essa pessoa não é crime. Você se planejar para fazer mal contra uma pessoa, por incrível que pareça, não é crime. Tá? Não estou falando que é o caso do Bolsonaro, mas não é crime. Agora, o que é crime? Você conseguir fazer o mal ou, no mínimo, você tentar e ser impedido, que daí é tentativa. Então vamos lá, que Bolsonaro tivesse a vontade de dar um golpe de Estado, que Bolsonaro tivesse a vontade de dar um golpe. O que acontece? Se ele vai lá, dá o golpe e consegue, ele consumou o crime. Ok, julgamento, condenação e prisão. Se ele tentou dar um golpe e foi impedido, julgamento, condenação e prisão. Agora, se ele nem sequer tentou, que é o caso, né? Ele não tentou porque ele não queria. Até porque estado de sítio é algo constitucional. Se ele quisesse, era só ter dado o golpe. Ah, mas daí ele poderia ser preso por um dos generais. Ué, com uma canetada ele demite o general e acabou. Põe outro general no lugar. Acabou. Entende? Mas daí tinha... Então, tem esse papel, sem assinatura, negócio em branco. Tem o depoimento do Mauro Cid e o depoimento do Gomes Freire. O do Gomes Freire, né, pela ética, já não vale mais nada. Alexandre de Moraes quer insistir com isso? Quer insistir. Depoimento do Mauro Cid. Acredito que pode ser que ele mude. Então o que vai ter contra Bolsonaro? O que eu acredito que vai acontecer? Alexandre de Moraes vai correr o mais rápido possível para tentar encerrar esse negócio o mais rápido possível, para tentar fazer pelo menos o Bolsonaro ter a condenação de prisão. Não sei se ele vai chegar aí para cadeia. Como o Collor ele foi para prisão domiciliar, eu acho que se acontecer a condenação do Bolsonaro, ele também iria para prisão domiciliar. Mas, e eu acho que agora é o momento que o Alexandre de Moraes vai começar a correr cada vez mais, antes que o Mauro Cid mude totalmente o discurso dele. Né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, aproveita, se inscreve também, ativa o sino e deixa o like. Até mais.